Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de História. E hoje, pontualmente, eu, professor Cauê Kaique, vou levá-lo a discutir a Idade Média. E chegamos a um ponto crucial do nosso curso, isto é, a passagem da Antiguidade Tardia para a Idade Média traz grandes contribuições para a história da humanidade. E na aula de hoje, perscrutando os temas 7, 8, 9 e 10 do módulo 1, portanto do eixo revisional, vamos inicialmente, portanto esta aula está dividida em parte 1 e 2, vamos introduzir a Idade Média e as suas contribuições à história da humanidade. Vamos lá! Essa aula começa com a projeção desta tirinha do Agar, que é uma problematização sobre o conceito de Idade Média. Tudo bem? Essa tirinha é utilizada como uma metáfora para apresentar o que é a Idade Média. O personagem Agar, que é um viking, relata viver em um período histórico intitulado de Idade das Trevas. E essa denotação, um tanto quanto negativa, se dá de um entendimento antigo, que compreendia a Idade Média como um período nebuloso de atraso cultural, de atraso artístico, de ignorância e barbárie. Acontece que a elaboração desse conteúdo, ou seja, da Idade Média como um período de trevas, acontece pela primeira vez por volta aí do século XIV, quando Francesco Petrarca utilizava a expressão tenebrae para se referir ao período. No Brasil temos um historiador muito famoso, intitulado de Hilário Franco Júnior, que pesquisa a Idade Média, em que discute que, na prática, esse período não é um período de obscurantismo, de ignorância, portanto, de treva. É um período em que, por exemplo, surgem as universidades, surge o aperfeiçoamento das técnicas de produção agrícola, surgem, por exemplo, elementos da vida cotidiana, como o uso do garfo, como, por exemplo, elementos do nosso trato cotidiano, como relógio, como a paramentação de jantar. Ou seja, a Idade Média, na prática, não é um período de obscurantismo, mas é um marco na história da humanidade a nos levar da antiguidade para um novo período e traz consigo grandes contribuições. Vamos analisar essa história? O que é Idade Média? Veja, o termo Idade Média ele aparece pela primeira vez quando historiadores do século XIX querem denominar o período que compreende do século V ao século XV, portanto, aproximadamente 1000 anos de história. Veja, este período está entre grandes marcos da humanidade. Primeiro, porque ele se inicia com a queda do Império Romano Ocidental, que era até então o maior símbolo de poder, de monumentalidade, de civilização visto até então. E se estende até a queda do outro lado do Império Romano Oriental, quando os turco-otomanos, já lá no século XV, vão invadi-los, mais propriamente no ano 1453. Essa denominação é uma denominação que também se acentua em função de um período da Idade Média se estender entre grandes marcos. Porque, por exemplo, os filósofos e os teóricos lá do Iluminismo verão que, no contexto do Renascimento, que é o próximo período histórico que marca o início da modernidade a se anunciar após a Idade Média, haverá a valorização da razão, da ciência, do entendimento, da consciência e da compreensão do mundo numa dimensão racional. Enquanto na Idade Média houve uma defesa, um apregoamento da religiosidade a título de condução da vida humana. Isso fez com que a Idade Média fosse entendida, portanto, como um período de obscurantismo e fosse colocada em segundo plano na história da humanidade. Ainda na lógica de conceitualização, periodização e definição do preconceito sobre a Idade Média, alguns outros fatores ajudaram a contribuir neste julgamento. A fome, constante cenário no mundo medieval, as invasões germânicas, portanto, dos povos bárbaros, o isolamento comercial típico da vida no feudo, a economia e a política condicionada, por exemplo, a uma influência dominante da religiosidade cristã católica, tanto no cenário, coletivo, quanto no cenário individual. Portanto, observamos que na Idade Média houve pouco, por exemplo, avanço no campo da filosofia, das artes e da ciência, mas ainda assim ocorreram contribuições que foram significativas. É importante lembrar que no campo da arquitetura,
grandes monumentos ou grandes avanços aconteceram. Ou ainda no campo de outros conhecimentos, como o surgimento das universidades no mundo medieval. A Idade Média ela está dividida em dois grandes momentos. Aquilo que vai, ou os eventos históricos que vão do século V ao século X, compreendidos como Alta Idade Média, consolidação dessas instituições. E aquilo que está do século XI ao século XV como Baixa Idade Média, o recrudescimento das características deste período. Na Idade Média, também em função da fragmentação do Império Romano Ocidental, ocorreram invasões germânicas e árabes e um processo de ruralização da sociedade europeia. Além disso, houve a formação de um gradativo novo sistema político, social, cultural e econômico, intitulado de o feudalismo, que teve seu apogeu no final desse período. Já no período da Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, houve a transformação desse sistema, que leva ao declínio do sistema feudal. Esta aula, portanto, está dividida desta maneira. Esta parte 1, vamos falar sobre o surgimento do feudalismo e seu apogeu. E na parte 2, o início da crise do sistema feudal. Um outro momento que marca esta nossa aula é compreendermos como houve a formação dos reinos romano-germânicos. Durante a crise do Império Romano do Ocidente, no século V, as tribos germânicas, você se recorda, essa discussão está muito bem colocada na aula de número 3, em que nós abordamos na parte 2 da história de Roma, a fragmentação das fronteiras, não é? E a invasão dos povos bárbaros. Essa invasão, ela acabou por assim esfacelar instituições romanas, o que leva ao seu fim. Após esse período de invasões, marcado por guerras, marcado por violência, ocorreu gradualmente um movimento de sedentarização dos povos germânicos. Vamos lembrar que o conceito de sedentarização nos acompanha desde o início do nosso curso, certo? Sedentarizar significa passar a ocupar de uma maneira fixa determinada região e produzi-la. Neste sentido, uma vez que o território que anteriormente pertencia ao Império Romano estava definitivamente conquistado, ocorre o início da formação dos reinos romano-germânicos. Muito disso em função dos povos bárbaros terem se deslocado para além das fronteiras do Império Ocidental em função da chegada dos hunos da região da Ásia Central e que passam a forçar os mais diversos povos bárbaros ou germânicos, não é? Visigodos, ostrogodos, saxônicos, a se deslocar para além das fronteiras do Império Romano. Esse processo de sincretismo cultural entre os romanos e os germânicos é o que dá origem ao que estamos aqui intitulando de formação dos reinos romano-germânicos ou germânico-romanos. Veja, esse processo é o processo em que formaram-se os primeiros reinos bárbaros. E nesse processo de formação dos primeiros reinos bárbaros, as características que os definiram era a ideia de que os líderes geralmente eram guerreiros que se dedicavam fundamentalmente à proteção dessa sociedade contra possíveis ataques inimigos. Constituíam uma sociedade rural e politeísta que gradualmente foi substituída pelo monoteísmo cristão. E posteriormente vamos buscar elucidar qual é a importância do monoteísmo cristão na consolidação dessas sociedades. Tudo bem? Isso já é uma outra história. Os povos germânicos, que ocuparam então o Império Romano Ocidental, eram formados de diversas tribos, como eu disse anteriormente, ostrogodos, visigodos, vândalos, anglo-saxônicos, lombardos, burgúndios, suevos e francos, cada um dos quais com diferenças culturais, religiosas, de idiomas diferentes, próprias desses grupos. Liderados, portanto, por guerreiros que assumiam as funções políticas no interior das tribos, uma característica lá da sociedade romana que vai continuar neste processo é o conceito de comitatus. E o comitatus era uma instituição que estabelecia laços entre aquele que era o chefe militar e seus guerreiros. Estamos falando, portanto, da formação de uma relação de honra e fidelidade mútua entre os múltiplos personagens desta sociedade. Nós estamos aqui apresentando as características de fusão entre germânicos e romanos no processo de formação desses primeiros reinos. Posteriormente, e a partir do mapa que a gente vai projetar aqui
ao lado e que apresenta os reinos bárbaros ou germânicos no século V, nós podemos concluir ou inferir que muitas das sociedades dos reinos que se formarão posteriormente nessas regiões terão uma influência direta ou uma ancestralidade ligada a esses povos germânicos. Anteriormente, eu disse que o comitatus era uma característica que estava associada aos povos românicos, perdão, são os germânicos que influenciam na construção desses valores sociais. Voltando, portanto, agora à consolidação dessas instituições, de herança ou de legado do mundo românico, nós teremos, por exemplo, a produção econômica, que conservou práticas românicas, já conhecidas pelos germânicos, como, por exemplo, a incorporação dos seus cidadãos ao exército. Houve uma transição de uma realidade que existia no Império Romano. Antes vivíamos em grandes centros urbanos, agora estamos em um movimento de ruralização, em que as cidades perdem sua importância. A religião cristã dos romanos foi adotada por boa parte dos germânicos e o latim foi preservado principalmente como escrita, como língua, escrita em diversas regiões do reino. Quanto à organização política, houve muitas mudanças. Os romanos viviam em um império hierarquizado, centralizado. A unidade política germânica opunha-se a esta pluralidade das sociedades germânicas. Por volta do século VI, os germânicos já haviam organizado novos reinos nos territórios ocupados, como nós vimos no mapa anteriormente. E a maioria desses reinos, porém, teve uma vida curta. Apenas os francos conseguiram estruturar-se, expandir-se e perpetuar-se, portanto, na história. Vamos, a partir de agora, discutir a formação dos reinos francos. O reino dos francos. Você se recorda que, anteriormente, nessa mesma aula, eu te disse que dos múltiplos reinos bárbaros que passam a ocupar a antiga região do Império Romano, a partir do século V, aquele que terá um lastro, aquele que terá um legado, será o reino dos francos. Eles passam a ocupar a região da Gália, que hoje corresponde à França. O reino dos francos destacou-se por sua duração e pela tentativa de reconstrução de um império, referenciando-se, portanto, com o Império Romano. Nesse período, efetivou-se a transição de uma economia que era majoritariamente escravista para um modo de produção agrário, em que se voltava para uma produção de subsistência e uma mão de obra servil, presa ao campo. O reino dos francos foi marcado por dois grandes períodos monárquicos. O primeiro período desses foi o período da dinastia Merovingia, em homenagem a Meroveu, um dos seus reis, e o segundo deles foi o período da dinastia Carolíngia, que tem Carlos Magno como o seu principal expoente. Vamos à dinastia Merovingia. A dinastia Merovingia. Muito bem, estamos aqui pontuando que dos diversos povos bárbaros que ocuparam a antiga região do Império Romano Ocidental, um deles se destaca, os francos. Que a história dos francos está pontuada em duas grandes dinastias, e estamos na primeira delas, a dinastia Merovingia. Clovis teria sido aquele a conseguir unificar os diversos povos bárbaros em um reino, o Reino Franco. Especula-se que este processo ele está acentuado ou potencializado com a conversão de Clovis ao cristianismo. Entenda, na medida em que Clovis se converte ao cristianismo, o cristianismo passa a ter um poder de coesão destes povos. Na medida em que, por exemplo, os valores pregados pelo cristianismo são valores que são normatizadores de conduta, de valores, e que, portanto, criam uma coesão em um grupo e que, nesta relação entre igreja e líder político, líder cultural, líder social, essas instituições se aliam para melhor controlar o seu povo. Portanto, a conversão de Clovis favoreceu demais o poder da Igreja Católica, que reconquista parte de seu prestígio político, que havia sido exponencialmente elevado lá no contexto do Império Romano. Após a morte de Clovis, o reino dos francos foi dividido entre seus 4 filhos, que mantiveram a prosperidade do reino,
mas que não conseguiram centralizar o poder. Portanto, neste processo de descentralização político, acabaram fortalecendo outras instituições, o que nos levará à transição do período do período merovingio para o período carolíngio. Veja, havia um funcionário de alto escalão intitulado Major Domus, que era também conhecido como prefeito, e que executava uma série de funções administrativas. Os cargos desse tipo de funcionário, que era um tipo de ministro, era efetivamente um cargo de controle e administração do Estado, enquanto os reis dedicavam-se simplesmente à vida política. Na ausência do governante, esse major dominus, ele acabava por exercer a função política. E neste sentido, além de administrar tecnicamente o Estado, o palácio, ele passava também a exercer poder político. Neste sentido, com o enfraquecimento ou a descentralização do poder, estes indivíduos passam a ter mais prestígio e necessariamente mais poder. A princípio, o monarca indicava a pessoa que ocupava este cargo de major dominus. Um dos escolhidos foi Carlos Martel, que tem uma história muito interessante, porque será ele o líder militar a conduzir os francos na chamada Batalha de Poitiers. E anote aí, os vestibulares adoram perguntar sobre a Batalha de Poitiers. Foi uma batalha que, inserida neste contexto, em 732, acabou por expulsar os árabes muçulmanos da Europa, num processo que a gente vai estudar posteriormente. Tudo bem? Na medida em que Carlos Martel se destaca e foi responsável por conter o avanço dos árabes sobre a Europa Central, ele tem como recompensa um engrandecimento da sua figura. E passa, nesse processo de enfraquecimento da dinastia merovingia, a ter um prestígio e reconhecimento da igreja tão salutar, satisfatório, que ele será, a partir de agora, o novo líder dos francos, dando origem à dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia. Vamos lá. Carlos Martel, que exercia a função de major domus, acaba por falecer. Seu filho, Pepino o Breve, esse nome se dá porque ele não era de uma altura muito grande, herdou a função de major domus. E nesse processo, em parceria com a igreja, definitivamente consolida a nova dinastia e acaba por depor definitivamente o último rei merovingio. A partir desse momento, a dinastia carolíngia assume o poder definitivo do reino dos francos e traça uma parceria muito significativa com a igreja. Neste processo, a igreja, em contrapartida, em troca pelo seu apoio à dinastia carolíngia, recebe de Pepino o Breve um território no meio da Península Itálica chamado de Patrimônio de São Pedro, que posteriormente dará origem aí às terras papais. Carlos Magno sucedeu seu pai, Pepino o Breve, em um governo dos francos de muito esplendor econômico, social, cultural e artístico. Amplamente apoiado pela igreja, ele continuou a atingir, na história do Império Franco, da dinastia carolíngia, grandes conquistas. Para isso, e para que esse processo de expansão e empoderamento fosse efetivamente atingido, ele fortalece o exército, instituindo o chamado beneficium, que era um tipo de benefício, ou seja, a dinastia carolíngia dava aos membros do exército terras, e o líder militar, após efetivamente ganhar esta terra, estava submetido àquela relação lá do comitatus, de obediência, de subserviência. Tudo bem? Antecipando uma das características que daqui a pouco observaremos ser precípua da definição de feudalismo. Tudo bem? Essa relação de honra e de fidelidade, de troca, de comitatus germânicos, vai dar origem à relação de suzerania e vassalagem, característica da Idade Média e, portanto, de um sistema intitulado o feudalismo. A aproximação entre os monarcas e a igreja levou à coroação de Carlos Magno como novo imperador romano do Ocidente em 800 d.C., em uma tentativa de reconstruir o antigo Império Romano. O Papa Leão XIII realizou a cerimônia e conta-se que teria dito, no ato da coroação,
eis aqui mais um César. Após ser coroado, o rei passou a ter como incumbência disseminar a fé cristã. Veja, a história da dinastia carolíngia está diretamente relacionada também ao crescimento do poder cristão na Europa. Ainda no contexto da dinastia carolíngia, dado a este novo título de imperador, Carlos Magno decide fazer algo que a sociedade romana, que a história romana já havia feito, isto é, dividir o território, seu vasto império, em 300 condados. Condado é um pedaço de terra doado por um rei a um conde que tinha a função de administrar a vida política, jurídica, militar daquela região. Cada condado foi cedido, portanto, a um nobre de confiança deste imperador, um conde. Para garantir a proteção das fronteiras, estabeleceram-se marcas, portanto, unidades administrativas, governadas por marqueses. Entende o que a gente está aqui construindo? A concepção de conde, de marquês, de uma estrutura que vai ser característica da nobreza europeia. Diante das responsabilidades de mobilizar exércitos cada vez maiores e representações, efetivamente, da coroa, estes marqueses exerciam funções, basicamente, de governadores. Portanto, a união de diversos condados sobre o controle de um governador dava origem a um título chamado de duque. A divisão entre condes, marqueses e duques estabeleceu uma nova forma de hierarquizar a Europa, algo que se perpetuou por muito tempo. Apesar dessas medidas, Carlos Magno buscou organizar o império de forma a obter sobre toda essa estrutura administrativa poder, efetivamente. Todos os membros do Estado estavam a ele submetidos. Assim, para fiscalizar a administração deste território, tanto de condes, quanto de marqueses, quanto de fronteiras, foi criado o cargo de inspetor do rei, ou missi domini, enviados do senhor, que tinha a função de relatar ao imperador questões relativas à cobrança de impostos, à administração dessas regiões. Muito bem, estamos aqui construindo uma narrativa histórica, uma trajetória histórica que nos mostra como, de reinos politeístas e plurais, estamos chegando a um reino unificado, isto é, o Império Carolíngio. Nesse processo, vamos agora discorrer sobre o chamado Renascimento Carolíngio. Neste processo de renascer, de criar uma estrutura muito próxima ao que o Império Romano viveu em seu apogeu, Carlos Magno preocupou-se em promover o desenvolvimento da cultura do seu império. Assessorado por intelectuais, estimulou a abertura de escolas, mosteiros e protegeu artistas. Esse estímulo, que abrangeu as letras, as artes plásticas, a educação, alcançou grande vigor em meados do século IX e é, portanto, chamado de Renascimento Carolíngio ou Renascença Carolíngia. Além de incentivar a produção cultural, o Renascimento Carolíngio contribuiu para a preservação e a transmissão da cultura da antiguidade clássica, certo? E neste sentido, temos como exemplo a criação do papel dos chamados monges copistas, aqueles que transcreveram diversos manuscritos da antiguidade que temos hoje no campo da literatura e no campo da cultura greco-romana. Deve-se, portanto, a este trabalho, não é? A este trabalho, o que nós hoje conhecemos das culturas do mundo antigo, primordialmente da cultura greco-romana. Durante o Renascimento Carolíngio, os membros da Igreja passavam a ser vistos como cultos, detentores de todo o conhecimento sistematizado até então, mesmo o conhecimento científico. Desse modo, o clero passou a controlar o conhecimento formal, que resultou na ampliação dos poderes da Igreja, porque a Igreja passou a determinar normas de conduta, passou a determinar o acesso ao conhecimento. No campo das artes, por exemplo, observaremos que haverá uma valorização, um enaltecimento de produções no campo da arquitetura voltado a construções de igrejas monumentais ou ainda de templos de ordens religiosas. Os clérigos letrados tinham por principal função difundir textos clássicos do cristianismo, a fim de que eles fossem perpetuados na narrativa histórica e valorizasse-se, portanto, a cultura cristã.
Neste sentido, devemos ao Renascimento carolíngio e, para concluir, por exemplo, o legado de grandes textos clássicos da cultura greco-romana, mas também do cristianismo, possibilitando que hoje, na contemporaneidade, os conhecêssemos. Muito bem, estamos na aula de hoje construindo a intelecção de como, na passagem da Idade Antiga para a Idade Média, formaram-se os primeiros reinos. Observamos na aula de hoje como os bárbaros germânicos se organizaram política, culturalmente, administrativamente, para agora entendermos que estas dinastias, inicialmente Merovíngia e agora Carolíngia, consolidaram-se e posteriormente serão determinantes para o surgimento de reinos já aí na consolidação dos estados modernos. Agora vamos discutir como houve a fragmentação do Império Carolíngio. Veja, depois da morte de Carlos Magno em 814, seu filho Luís I, o Piedoso, assumiu o poder. Apesar de uma série de problemas políticos, como a extensiva influência do clero sobre o rei, o império ainda se manteve unificado. Entretanto, com a morte de Luís I em 840, seus três filhos, Carlos, Calvo, Lotário, Luís, o Germânico, passaram a disputar o poder, travando um desgastante conflito interno. Observe o mapa que projetaremos aqui ao lado, que ilustra, anote, os vestibulares adoram saber sobre isso, o chamado Tratado de Verdun, assinado em 843, que estabelecia a paz através da divisão do território em três partes. A divisão do poder real entre os três filhos de Luís I foi acompanhada de uma crescente independência e autonomia dos administradores locais. Essa fragmentação, pontuada aqui no mapa, não foi interessante para o fortalecimento dos reis. Ao contrário, a nobreza tornava-se cada vez mais independente e forte. O benefício, aquele instituído, não é, no contexto da formação da dinastia carolíngia, vai ser um dos fatores que vai empoderar o poder da nobreza. E observaremos como, na consolidação, efetiva formação das instituições feudais, haverá a derradeira descentralização do poder político e empoderamento das elites locais, já aí no auge do feudalismo, que é conteúdo da próxima aula. Estamos chegando ao final de nossa aula. Estamos no momento da transição e consolidação das instituições propriamente feudais. A desestruturação do Império Carolíngio, visto anteriormente, foi fator determinante para a consolidação das instituições do feudalismo. Para analisar as sociedades da Europa, especialmente entre os séculos X e XIII, os historiadores cunham este período como o feudalismo. Esse termo, entretanto, gera algumas discussões e debates, certo? Adotamos nesta aula aquilo que Jacques Le Goff defende como o seu entendimento, não é, de feudalismo. Le Goff assim afirma: o feudalismo é um sistema de organização econômica, social e política, no qual uma camada de guerreiros especializados, os senhores, subordinados uns aos outros por uma hierarquia de vínculos de dependência, domina uma determinada massa campesina, que trabalha na terra e lhes fornece com o que viver. Tudo bem? Esse processo de transição para o feudalismo, como um sistema característico da Europa Ocidental entre os séculos X e XIII, incorpora alguns elementos romanos, que nós vamos citar. O primeiro deles, o colonato, sistema de trabalho servil e que se desenvolveu lá no Império Romano, quando os escravos e plebeus empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras para um senhor. O proprietário lhes oferecia o direito de viver, de explorar, e em contrapartida cobrava, através de trabalho ou através da divisão daquilo que se produzia, o direito de o plebeu, de o escravo, viver naquelas terras. O proprietário oferecia terra e proteção ao colono, recebendo deste um rendimento de seu trabalho. E nesse processo, em geral, as cidades perderam importância, ao passo que no campo desenvolveram-se diversas vilas como unidades econômicas, com produção agropastoril destinada ao consumo interno. Um outro elemento romano que permanece na consolidação do feudalismo é a ideia de um poder, de um enfraquecimento do poder central. No final do período imperial, a administração romana não tinha condições de impor sua autoridade às outras regiões.
Esse enfraquecimento do poder central conduziu à ampliação do poder local dos grandes proprietários de terra, algo que volta a acontecer nesse momento. Para concluirmos, estamos aqui falando da formação de reinos romano-germânicos. Um dos elementos germânicos que permanecem nesse processo e estão aí na consolidação, nas características básicas do feudalismo são a economia agropastoril, ou seja, a base da economia germânica era a agricultura e a criação de animais, e comercializando os excedentes desse processo produtivo. O comitatus, instituição que estabelecia laços de fidelidade entre o chefe militar e seus subordinados. E o benefício, instituição pela qual os chefes militares carolíngios concediam aos seus guerreiros recompensas, como a posse de terra. Essas terras foram chamadas mais tarde de feudos. E em troca, o beneficiado recebia, em função desta relação de fidelidade, o direito de trabalhar e explorar a terra de seu senhor. Querido aluno, querida aluna, construímos em nossa aula de hoje a intelecção de como, na passagem da Antiguidade Tardia para a Idade Média, as instituições características do feudalismo foram construídas. Vimos como, a partir da fragmentação do Império Romano, os reinos bárbaros se consolidaram em novas unidades administrativas e pontuamos como o Reino Franco se consolida e será fundamental para a história da Europa a partir de então. Em nosso próximo encontro, discutiremos as características do feudalismo, seu ápice, apogeu e a crise desse sistema. A partir de agora, realize as atividades indicadas na Blackboard e na quarta-feira aguarde a parte 2 de nossa aula, intitulada O Feudalismo, parte 2. Eu agradeço, um forte abraço e até a nossa próxima aula.